Olá, valienses abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Antes de seguir com o assunto polêmico, né? Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar as notificações ligadas aí, ativando o sininho. Deixa seu curtir também, ou seu dislike, né? Como dizem aí. Você tem esse direito, se você não gostar do assunto. Mas se você não gostou, coloca aqui embaixo nos comentários por qual motivo, que aí a gente pode conversar também, ok? Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que tem que receber essa mensagem, entender aí também alguns pontos de vista diferentes. É um assunto polêmico, já te deixo de antemão. Acho que já estou enrolando demais, né? Então, dados os recados, vamos lá. Bem, eu ia evitar muito falar sobre isso nesse perfil, porque primeiramente, eu sou homem, né? Sou gay, e eu tento evitar ao máximo falar de assuntos que eu não estou no local de fala. Eu teria que, na verdade, estar fazendo o quê? Trazendo uma mulher aqui para falar com você, certinho. Já deixo de antemão que na descrição do vídeo eu vou deixar aqui um vídeo de uma amiga minha que fez um vídeo falando sobre esse mesmo tema. Então, se você não quiser ouvir mais um homem falando sobre esse tema polêmico, tem aqui o vídeo dela falando sobre esse tema e acredito que você vai entender que é o meu posicionamento também. Então, pode ir lá sem problema nenhum. Mas eu queria deixar aqui a minha observação, por quê? Porque eu quero fazer esse vídeo. Porque, como vocês viram na descrição do vídeo, no título desse vídeo, na verdade, foi um homem que levantou essas questões. Então, acho que também seria interessante um homem rebatê-las. Porque é exatamente, começa por aí. Se ele já tem, que não deveria estar falando, porque também não tem lugar de fala, ele já está falando, eu acredito que eu, que tenho um pensamento diferente do dele, possa falar também. Mas eu quero deixar aqui também o meu respeito total para você que não acredita que eu deveria estar falando isso. Pode colocar aqui nos comentários, vamos conversar, tá bom? Porque às vezes também é uma faca de dois gumes, né? Dá palco para polêmicas desnecessárias ou até mesmo palco para quem não deveria estar em cima do palco. Bem, o tema desse assunto é literalmente o aborto. É um assunto que, né, mexe com todo o imaginário do meio cristão, tanto que a Igreja Adventista ela tem uma declaração, ela tem uma página exatamente com estudos falando sobre exatamente isso. É na página 219 que ela fala isso, nas declarações da igreja. E é engraçado que eu vou chegar lá, mas tem controvérsias aí, até mesmo com o que o nosso anfitrião falou. Bem, acho que dá para eu mostrar o primeiro vídeo, né? Ele vai ficar aqui linkado. Eu vou apertar play e nós vamos aqui ouvi-lo, tá? Recentemente, uma feminista disse o seguinte: o aborto é uma questão de saúde pública. Se tivéssemos clínicas especializadas, não haveria tantas mulheres morrendo porque elas fazem abortos em clínicas clandestinas, em ambientes inóspitos. Bom, duas coisas eu queria comentar. Primeiro, as clínicas especializadas, elas não zeram o número de óbitos em mulheres. Elas reduzem, mas o risco sempre vai existir. E a segunda coisa, mais importante, é o que leva uma pessoa a acreditar que a vida da mulher é mais importante do que a vida do bebê que está na barriga. Só porque está na barriga? A mulher, eu vou criar uma clínica para que a mulher não morra, mas é uma clínica para matar o bebê. É que ela é mais importante que o bebê? Hã? Como é que é isso? Espero que vocês tenham dado uma boa respirada agora. Bem, esse vídeo que eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto vídeo que ele fez seguido falando sobre esse tema, falando sobre feminismo, porque ele fez um vídeo falando sobre os direitos feministas que ele apagou, tá? Por quê? Porque deu, né, muito dislike, porque ele falou assim, bem dizer no vídeo, que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos garantidos ao homem, ou seja, ele mesmo já reforçou que não tem esses direitos, mas que deveria se ter também tudo igual. As mulheres se aposentar exatamente da mesma forma, as mulheres trabalhar da mesma forma com o trabalho pesado, erguendo a mesma quantidade de peso, blá blá blá. Ou seja, machismo puro, tá? Tanto que no vídeo da minha amiga aqui embaixo, Daniela, ela fala exatamente sobre esse tema principal, tá? A questão
do aborto ela retrata mais pra frente em outro vídeo. Mas assim, tendo esse conhecimento aí, né, de histórico, acho que vocês podem entender por qual motivo ele tem esse pensamento. E aí, meus amigos, a primeira observação dele é: as clínicas especializadas não zeram os óbitos das mulheres. Claro, toda cirurgia, né, dá vontade de fazer assim, né? Duh, né? Toda a cirurgia, ela tem risco, ok? Independente de qual cirurgia, de qual ambiente você for fazer, você vai ter um risco. Mas é óbvio que se você fazer uma transfusão num açougue, você automaticamente vai correr um risco maior do que se você fazer uma transfusão num hospital, né, particular de primeiro mundo, né, com um convênio que com certeza ele pode ter. Essa falácia de que falar que não vai zerar os óbitos das mulheres é de uma ignorância muito grande, é de um mau caratismo muito grande. Porque a gente está falando aí de questões específicas, ok? E aí que tá, é uma coisa que eu sempre falo. Se você é contra o aborto, não faça. Se você é a favor do aborto, procure uma clínica especializada. Era essa a questão que é levantado aqui. E aí que tá, essa moral cristã que a gente tem de levar em consideração a questão da vida, né, do feto, ela é maravilhosa, porque nós entendemos que, até mesmo quando tem a concepção, eu vou chegar lá, mas nós acreditamos que já é separado um anjo para cuidar dessa pessoa e assim por diante. Isso é uma romantização. Se eu não me engano, tem algumas passagens na Bíblia que dá a entender isso, mas não é enfatizado isso. Não é uma doutrina que a gente consegue, uma crença mesmo da igreja, principalmente a igreja adventista. E não é um consenso no meio cristão. E aí, quando ele fala, que é a segunda observação, a vida da mulher é mais importante que a do bebê, a gente tem que entender também um conceito cristão do que é a vida. E aí eu fui pesquisar. Porque, né, aqui a gente tenta pesquisar algumas questões. Primeiro, quando a gente fala, né, da questão da vida, a igreja, o início, o problema quando teve a questão da vida e o aborto, ele é muito recente, ok? Ele não é assim tão enraizado desde lá do começo pauliano, por exemplo. Napoleão III da França pede à igreja se posicionar contra o aborto ao Papa Pio IX, tá? Se eu não me engano, foi por volta de outubro de 1869 que ele teve essa questão aí levantada, Pio IX. E aí, a gente tem algumas crenças que a Bíblia menciona, que são as seguintes. Na teologia judaica, o feto é parte da mãe, e algumas passagens de escrita que considera que o primeiro sopro de vida é quando a pessoa ali começa a existir. Porém, tem aí também algumas passagens poéticas, que principalmente Davi, algumas passagens no livro de Jó, deixa entender que Deus já está formando aquela pessoa mesmo antes do nascimento, ou seja, Deus já está ali cuidando daquela vida. E aí também, né, algumas pessoas questionam porque é mencionado, por exemplo, em Êxodo 21, de 22 a 25, uma punição para quem matasse uma mulher ou grávida ou fizesse danos àquele bebê, né, que estava sendo carregado na barriga. Mas é engraçado que em número 5, de 11 a 31, ok? Eu descobri isso pesquisando aqui com alguns colegas meus, que eu fiquei chocado quando eu vi essa passagem. É falado exatamente, bem dizer, uma liberação para aborto. Calma, vou contextualizar vocês aí nessa passagem. Mas abre aí sua Bíblia, em número 5, de 11 a 8. Eu não vou ler todos os versículos, que é muito texto. Mas, resumidamente, era assim. Se um homem estivesse com ciúmes e por acaso, por alguma hipótese, acreditasse que o filho da sua esposa, da sua mulher, não fosse dele, ele teria que levar essa mulher na frente do santuário,
fazer todo um processo de sacrifício ali com os dois presentes ali. E o sacerdote ia dar para ela uma bebida com uma poeira, alguma coisa assim, né? Com uma fuligem ali do santuário. E aí, o que aconteceria? Se aquela mulher tivesse cometido realmente adultério, ela abortaria o filho e ela nunca mais poderia ser mãe, ela seria amaldiçoada, ok? Se ela não tivesse cometido adultério, ficaria por elas mesmas, né? É isso. Mas aí eu fico imaginando, né? A cara do marido, como que, né, o marido ia lidar com o fato de ele ter sido ciumento demais, tal, babá. Ou seja, um relacionamento tóxico, né? Vamos e convenhamos, porque, né? É tipo quase um feminicídio, vamos pensar assim. Mas aí que tá. Se você for pensar, Deus não questiona se foi uma questão de adultério. Então vamos lá. A lei já autoriza em caso de estupro, em caso do feto tiver alguma deficiência e caso seja risco para a mãe. Na minha concepção, o estupro e o adultério é quase igual, né? Então, se você for pensar, pode entrar nessa mesma questão. E aí, eu te falo, nós devemos pensar como a vida é e não como a utopia que nós gostaríamos que ela fosse. Tanto que a própria declaração da igreja fala sobre isso. Eu vou chegar lá. Nós sabemos que nossas vidas têm falhas. A nossa sociedade tem falhas. Nós sabemos que o aborto sendo legalizado, ele não vai acabar com essas falhas. O que nós estamos aí lutando, e eu acredito que eu posso me enquadrar nessa luta, porque sim, eu sou a favor do aborto, é que a pessoa possa ter liberdade de escolha sem julgamentos. E aí que tá, se isso for pecado, se isso não for pecado, se isso for errado, se ela vai pro inferno, se ela não vai pro inferno porque ela abortou, aí é com ela e Deus. É isso que eu tento pensar. Eu penso exatamente dessa forma, exatamente por esse motivo. Porque eu penso que o Estado tem que ser laico. Que não é com a moralidade cristã que o Estado deve se erguer. E aí na declaração, uma das coisas que eu gostei bastante que é falado aqui é a parte 2 e 3. Que aí a parte 3 tem A, B, C, D, E, F e G. Eu não vou ler aqui, tá? Porque são muitas coisas. Mas se você tiver aí na internet acesso a declarações da Igreja Adventista, aborto, vai aparecer inteirinha ela. Essa declaração, por sinal, é de outubro de 1992, tá bom? Então é mais recente, mas ainda assim já tem aí uma já tá defasado aí em mais de 20 anos, né? Não? 28. Gente, eu sou de humanas. Eu não sou de exatas, não. Mas vamos lá. Ela fala na parte 2, o aborto é um dos trágicos dilemas da degradação humana, ou seja, a gente tem que pensar como o mundo é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Então a gente tem que entender, às vezes, a necessidade da pessoa, as circunstâncias da pessoa, a condição da pessoa, e assim por diante. O psicológico dessa pessoa, ok? Ah, mas abriu as pernas. Dá uma segurada aí, tá? Quando você começar a pensar nisso, segura e guarda pra você. Tá? Que o mundo não é tão simples assim. Como, abriu as pernas, agora não. Tá? Aí ela fala de forma prática e tangível, a igreja como uma comunidade de apoio deve expressar seu compromisso de valorizar a vida humana. Aí começa a incluir relacionamento familiar, instrução sobre a sexualidade, ou seja, toda adventista deveria estar falando a favor de uma educação sexual, ok? Que isso não é feito. ênfase na responsabilidade do homem e da mulher no planejamento familiar, não somente da mulher. Apelo a ambos para que, né, tenha-se aí a responsabilidade pelas consequências, criação de clima seguro, ou seja, saber ali organizar que seus membros tenham, assim, uma comunidade mais segura para se socializar e possivelmente cuidar dessa criança, apoio e assistência a mulheres que decidirem prosseguir com uma gravidez problemática. Isso, para mim, é um pouquinho complicado, tá? Porque às vezes a gente pode estar indo contra um conhecimento científico
Porque nós acreditamos sim que Deus tem todas as capacidades e isso tem que ser levado em consideração. Só temos que tomar muito cuidado, porque às vezes isso pode matar a própria mulher. E caso seja, por exemplo, uma gravidez de um estupro, isso pode trazer consequências psicológicas para uma mulher muito grande. Incentiva a ajuda para que o pai participe. Isso é o mínimo que a igreja deve fazer. E na parte 4, ela fala assim: a igreja não deve servir como consciência para os indivíduos, contudo, ela deve oferecer orientação moral. Ok, se ela orienta, ela não deve exigir esse conhecimento moral. Então, consequentemente, a gente está falando sobre leis. Se a lei permite, ela deveria seguir o fluxo e não ver com uma questão aí de imposição, de amedrontar essa pessoa, porque você vai para o inferno, entende? Exatamente por essa questão. E aí a parte que eu grifei é a seguinte: a decisão final quanto a interromper ou não a gravidez deve ser feita pela mulher grávida após o devido aconselhamento. Então, meu querido pastor, independente do que você crê, a vontade da mulher tem que ser ouvida, porque a própria igreja aconselha isso. E aí, é uma das coisas que eu ainda quero discutir aqui, porque ele fez um vídeo falando uma coisa que eu achei muito desnecessário. Ele compara o cristianismo e o feminismo, né? E aí no vídeo eu vou deixar algumas partes, eu vou ver algumas partes e depois eu vou tentar editar aí para vocês entenderem, para não ficar tão longo esse vídeo. Mas ele fala que ele recebeu uma mulher feminista e essa irmã cristã feminista chega e fala: olha, eu sou cristã, eu defendo o feminismo. Aí ele: por que você defende o feminismo? Porque eu sou a favor do direito das mulheres. Sim, eu também sou cristão, eu defendo os direitos das mulheres. Não, eles têm que ter salários iguais. Sim, o cristão também deve ter isso. Aí vai indo. Mas aí chega um momento que aí ele faz aquela girada de chave, né? Olha, mas se você é feminista e é contra o aborto, você não pode ser feminista. E aí eu reafirmo: não, você não pode ser feminista realmente se você for contra o aborto como a igreja quer pregar. Porque assim, você ser contra o aborto é uma escolha pessoal. Ela não pode ser uma escolha coletiva. Ok? É isso que o feminismo prega. É uma escolha individual. E aí, para fazer a chave de ouro, melhor. Vamos assistir. Eu disse: calma, não terminei. As feministas, as teóricas do feminismo, escreveram que é necessário a abolição da família, porque a família ela é um resultado de uma ideia patriarcal. Então você precisa abolir a família. Você acredita nisso? Quando eu perguntei, entre outras coisas, ideologia de gênero e essas outras coisas que mencionei, ela disse: eu não acredito em nada disso, pastor. Mas eu acredito que deve ter uma vertente do feminismo que acredita nesses direitos da mulher e etc. Eu disse: filha, te enganaram. Faz o seguinte: pega um livro de uma feminista qualquer um livro de uma feminista, que defenda o feminismo e que escreva lá: somos contra o aborto, somos contra a abolição da família, somos contra a ideologia de gênero. Nós somos feministas, mas somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a abolição da família, certo? Procura um livro de uma teórica do feminismo. Sabe o que acontece? Discurso, muito discurso, das ditas feministas cristãs. Prática, completamente diferente. É por isso que você não vai ver, sabe o quê? Nenhuma feminista dita feminista cristã colocando um post no seu Instagram ou qualquer outro lugar: somos contra o aborto. Você não vai ver. Sabe por quê? Porque essas feministas cristãs, elas dizem: não, nós somos contra o aborto, nós somos contra isso, mas nós somos feministas. Só que escrever um post dizendo assim: eu sou contra o aborto, coloca ela contra a visão geral da ideologia. Escrever um post dizendo: eu sou contra a abolição da família, coloca ela numa situação complicada em relação ao movimento. Então elas preferem o silêncio. Entendeu? Mas se você não concorda comigo, se você continua sendo iludido ou iludida, achando que tem um bom feminismo, fica aí a regrinha de casa aí pra você, não é uma tarefa de casa. Mostra pra mim um livro de uma teórica feminista. Não é o que se diz aí na internet, né? Porque tem muita gente: não, eu sou feminista, Por que você é feminista? Não, porque eu defendo o direito da mulher. Isso não é ser feminista. Pra você ser feminista, você tem que abraçar o pacote, a ideologia. Do contrário, não é feminismo. E quem diz isso? Não sou eu, são as feministas.
Não dá pra você ser feminista e ser contra o aborto. Quem diz isso? As feministas, não sou eu. Não dá pra você ser feminista e você ser contra a abolição da família patriarcal. Quem diz isso? São as feministas, não sou eu. Então você pode até discordar de mim, só faz o seguinte, me apresenta uma teórica do feminismo, um livro, pastor, aqui está, o livro, ó, Teoria do Feminismo, aqui, Feministas Cristãs. Nós defendemos as pautas do feminismo, mas somos contra o aborto, somos contra a abolição da família, nós somos contra a ideologia de gênero. Me mostra. Você não vai me mostrar. Sabe por quê? Porque não existe. Ou você abraça o feminismo todo, ou você rejeita o feminismo todo. E aí, tem algumas observações aqui que eu quero falar nesse vídeo. Primeiramente, não existe ideologia de gênero, ok? Vá pesquisar, ok? Pelo amor de Jeová, Jesus, o que você acreditar que é sagrado. Agora, sim, você está certo. Se você é feminista, você automaticamente tem que ser a favor da descriminalização do aborto e não ser a favor do aborto. Você está entendendo aqui? Você não precisa necessariamente engravidar e abortar nessa sequência. O que você precisa entender é que a mulher ela tem que ter autonomia jurídica para ela decidir se ela vai ou não continuar com a gravidez. Sobre a questão da família, como cristão, você tem que entender uma coisa. A Sagrada Família não existe. Essa invenção que a Igreja Católica Apostólica Romana fez da Sagrada Família, principalmente, né, a mãe, o pai, brancos, provedores, e o bebê, branco, Jesus. Essa construção ideal, que ideal significa só no imaginário, ela permeia até hoje, ela destrói até hoje várias questões sociais. Quando a gente está falando sobre destruir esse imaginário da família tradicional, é esse. E não que a gente vai destruir a sua família. E não que nós vamos destruir a família de qualquer pessoa. A gente está querendo aqui uma questão jurídica, de que qualquer pessoa possa constituir uma família juridicamente. Estado laico. Então é isso que a gente preza, meu querido pastor. Nós não estamos aqui para falar assim, olha, não, a partir de hoje você não pode se chamar família. É o contrário. Eu quero que a partir de hoje a minha família possa ser chamada de família, ser considerado família, assim como a sua, e acima de tudo, ter todos os direitos jurídicos garantidos. É essa a diferença. E voltando a falar sobre aborto, que esse vídeo aqui, ó, chegou bastante assunto, né? É exatamente como eu falei. Nós somos a favor da descriminalização do aborto e não da obrigatoriedade do aborto. Você entende a diferença? Porque a própria declaração fala que a mulher deve escolher. E ela fala isso porque ela sabe que universalmente a igreja, ela tem lugar, ela fica em lugares, né, que vai permitir o aborto. Então eu quero deixar aqui bem claro que o seu vídeo é falacioso. O seu vídeo, ele é hipócrita. E o seu vídeo, ele é tendencioso para as pessoas acreditarem que o que você está falando é uma verdade absoluta. E não é. Enfim. Acho que é isso. Vou ter um trabalho para editar esse vídeo. Mas vou tentar fazer o máximo. Se você chegou até aqui, então, deixe seu like. Deixa seu comentário aí para mim. Me segue nas minhas redes sociais, que apareceu aí ao longo do vídeo. Principalmente no meu Instagram, que eu sempre deixo aí informações caso eu consiga ou não consiga postar o vídeo aqui. Então, esse vídeo, acredito eu, está indo hoje na quarta-feira. Então, esses acontecimentos foram da semana passada. Então, espero que vocês entendam aí que às vezes pode estar um pouquinho aí já atrasado o assunto. Mas acredito que para todo efeito, ele teve seu valor. Ative os sininhos, se inscreva no canal, se eu não falei, já esqueci, mas sucesso, paz e maranata.